Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Gane, sou professor da FX Concursos e hoje nós vamos estar estudando sobre o Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor é a Lei 869 de 1952. Acontece que o Estatuto do Servidor, ele falava em funcionário público. E esse funcionário público hoje não é a nomenclatura mais utilizada. Hoje a nomenclatura correta a ser utilizada é a de servidor público. Hoje eles são chamados servidores públicos. Desta forma, se vocês tiverem alguma questão perguntando se existe sobre funcionário público na prova, vocês têm que ficar atentos a essa nomenclatura aqui, porque essa que é a correta utilizada nos dias de hoje. Essa lei, esse estatuto, ele é um estatuto muito antigo, de 1952. Então, algumas coisas que nós vamos estudar, eles não vão estar mais em vigor, porque nessa época existia uma outra Constituição. Em 1988, nós tivemos essa nova Constituição que é a que utilizamos até hoje. Então, conforme dito, as disposições complementares da Lei 869 de 52, elas não se aplicam a todos os agentes públicos, mas sim apenas aos servidores públicos civis estaduais. Por quê? Porque tem alguns funcionários públicos que não são civis, por exemplo, os policiais militares. Acontece também que existem os empregados públicos. O que seria empregados públicos? Empregados públicos são aqueles que são regidos pela CLT, é o Código de Legislação Trabalhista. Desta forma, eles não são compreendidos dentro do campo de atuação desse estatuto. Da mesma forma, como falado anteriormente, ele não se aplica a todos os servidores estaduais, porque existem funcionários que são do entes federativos, tais como da União e dos municípios, e ainda os servidores que são regidos por um estatuto, que tem um estatuto próprio. Por exemplo, os servidores federais, eles têm a legislação correta para eles. Da mesma forma, são os funcionários municipais. Então, essa legislação serve especificamente para os servidores civis estaduais. Desta forma, como citado, os agentes federais e municipais terão legislação própria. Como dito para vocês, a Constituição que estava em vigor quando esse estatuto foi formado era outra. Então, quando viu uma nova Constituição, vários são os artigos que são deteriorados, que não são utilizados mais, eles não estão mais em vigor. Entraram novos artigos que atualizaram a legislação. Essa aqui é a pirâmide de Kelsen. A gente vai estudar um pouco para vocês terem noção de quão importantes são as leis, os estatutos e a Constituição. Na base da pirâmide existem as resoluções. Depois tem as medidas provisórias e as leis delegadas. Depois vem as leis ordinárias, as leis complementares e, acima de todas as legislações, a Constituição Federal. Então, a Constituição está acima de todas as legislações. Se existir uma lei complementar que falar uma coisa que é divergente da Constituição, o que deve ser vigorada é a Constituição. O que está na Constituição é que deve prevalecer. Desta forma, os artigos do Estatuto que não estão mais em vigor por causa da nova legislação, não devem então ser utilizados. Porém, nós vamos ver mais para frente um pouco que é importante nós conhecermos. Por quê? Porque existem perguntas que eles podem perguntar, por exemplo, de acordo com a Lei 869, e desta forma, perguntando apenas sobre a Lei 869,
alguns fatos, ainda que não estão mais em vigor, nós teremos que responder de forma com a legislação antiga. Nós vamos estudar agora o artigo 1º. Para poder estudar essa legislação, eu vou dar uma dica para vocês. Lei, nós não estudamos como se estivesse lendo um livro de história, como se estivesse lendo um livro de Harry Potter ou um livro de autoajuda, qualquer que fosse. Para poder estudar a legislação, a gente precisa estudar os artigos, releia os artigos, anote sobre os artigos e faça questões sobre os artigos. Se não for dessa forma, nós não conseguimos absorver o conteúdo. Então, é de extrema importância que vocês possam fazer anotações e fazer questões sobre cada artigo e cada assunto que nós vamos dar nesse estatuto. O artigo 1º fala que essa lei regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades dos funcionários civis do Estado. Por que funcionários civis? Porque, como foi falado, o policial militar, por exemplo, ainda que seja estadual, ele não faz parte desse estatuto. Eles têm um estatuto próprio. Então, essa legislação é somente para os funcionários civis do Estado. O parágrafo único do artigo 1º fala que as disposições aplicam-se igualmente ao Ministério Público e ao Magistério. E não se aplica aos militares, como dito, os empregados públicos, que são aqueles que eu citei anteriormente, que são regidos pela CLT, que é o Código de Trabalho, eles são seletistas, como, por exemplo, nós podemos citar a Copasa e a CEMIG. Esses funcionários, eles não têm estabilidade, então eles não podem utilizar também desse estatuto. Uma coisa interessante é que esse mesmo estatuto, ele aplica ao Ministério Público e ao Magistério. Então eles dividem esse estatuto. Isso é bem interessante. Fiquem ligados na diferença entre os funcionários, os servidores públicos e os empregados públicos. Eles são diferentes e cai muito na prova, despenca sobre isso. O artigo 2º, ele fala que o funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aquele que fez o concurso, passou pelas provas e tudo mais. O artigo 3º fala que o cargo público, para efeito desse estatuto, é o criado por lei e em número certo, com a denominação própria e pagos pelos cofres públicos, os cofres do Estado. O que são os cofres do Estado? Os cofres do Estado somos nós que pagamos os impostos e com esses impostos é que são pagos os salários dos servidores. No parágrafo único, ele fala que os vencimentos dos cargos públicos obedecerão padrões previamente fixados em lei. Então, todos os pagamentos dos cargos, eles deverão ser previamente fixados em lei. Se não tiver lei, não está correto. Tudo deverá ser feito por lei. Por exemplo, posso fazer o concurso para policial penal se eu tiver mais de 30 anos? Pode, não tem problema. Para poder criarem essa restrição, eles deveriam ter anteriormente criado uma lei proibindo que maiores de 30 anos pudessem fazer o concurso. Como não existe essa proibição, é tranquilo, pode maior de 30 anos fazer o concurso normal, sem medo. Não vão colocar essa restrição no concurso, podem ficar tranquilos.
Bom, no artigo 4º, fala que os cargos são de carreira ou isolados. O que é isso, de carreira ou isolados? Existem o cargo de carreira, que é, por exemplo, o policial militar que entra como soldado e passa para cabo e por aí vai. E também ele tem uma progressão de cargo, ele vai passando de degrau, subindo. É um emprego onde você tem um plano de carreira já montado. Também existem os cargos isolados. O que são cargos isolados? Por exemplo, você é denominado para a função de diretor de um presídio, por exemplo. Esse cargo ele não possui uma previsão de subir nem de abaixar. É um cargo que você foi denominado para fazer esse trabalho e não possui esse escalonamento como nos cargos de carreira. O parágrafo único vai descrever muito bem sobre isso. Que os cargos são os cargos de carreira, os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Os isolados são os que não podem integrar em classes e correspondem a certa determinada função. Então, os cargos isolados são para determinadas funções apenas. Senhores, estudar o Estatuto do Servidor pode parecer maçante, chato, mas não tem outra forma de se estudar, a não ser pegando os artigos mais importantes e estudando sobre eles. Vou dar para vocês algumas dicas sobre esses artigos, porém, nós não vamos conseguir ler todos os artigos aqui em aula. Então, eu preciso que vocês estudem em casa esses artigos, porque eles podem cair na prova e nós não temos como saber qual artigo exato irá cair. Nós vamos estudar apenas os que têm em concursos passados, que costumam cair mais em concursos, para a gente poder fixar melhor. O artigo 5º, ele vai falar sobre classe. A classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Então, o que é vencimento? Vencimento é pagamento. Então, nós vimos que a classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão de igual padrão e possuem o mesmo vencimento. O artigo 6º vai falar sobre a carreira. O que é a carreira? A carreira é o conjunto de classes. Então, é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Com o tempo de serviço, o salário dos senhores vão aumentando. Então, dessa forma, vai ser escalonado o seu cargo lá dentro. Nós vamos estudar bastante sobre o que é classe, o que é carreira. E os cargos isolados e os cargos contrários. É bem importante isso e cai bastante, despenca. Desta forma, as atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. O parágrafo único fala que, respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes. Nós vamos ver que vão ter as carreiras, vão ter as classes, e eu vou explicar para os senhores logo qual a diferença desses cargos e classes. O artigo 8º fala que quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Já o artigo 9º fala que não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, nem entre os cargos isolados ou funções gratificadas.
Então, nós vimos que existem o quadro, que é um conjunto de carreira. Existem os cargos também isolados, de funções gratificadas. E não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, nem entre os cargos isolados. Deixa eu explicar para os senhores a diferença sobre isso. Existem os cargos diferentes. Tranquilo, esses são os cargos. Dentro desses cargos existe uma classe. Então, existem classes diferentes sobre isso. Essas classes, as carreiras a englobam. E também existem os cargos isolados. Os cargos isolados aqui. Sim. E para englobar isso tudo, existe o quadro. Então, existem as classes, existem as carreiras, desculpa, senhores, existem os cargos, existem as classes, existem as carreiras, existem também os cargos isolados e englobando tudo isto, existe o quadro. Dessa forma fica bem exemplificado o que é cada um. Mas nós vamos rever isso aqui novamente, porque é importante e nós vamos bater na tecla quantas vezes precisar. O que é cargo? Existe a carreira, que são os que integram em classe e correspondem a uma profissão. Existem os cargos isolados, que não podem integrar a classe e correspondem a uma determinada função. Como citado, por exemplo, o cargo de diretor, cargo de gerenciamento, algo que você vai ser designado para esse cargo. Existe também, como falado, a classe, que é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. A carreira é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo o padrão de vencimento. Os artigos são bem simples e eles são exemplificativos. Eles estão bem descritos qual é a função dele, qual é a função que eles querem te passar, porém, nós devemos gravar o que é isso. Nós não temos o privilégio de falar que nós não aprendemos isso. Se a gente não aprendeu, nós temos que decorar. Isso despenca nas questões. Nós vamos fazer agora algumas questões. Porém, antes de fazer essas questões, nós vamos estudar novamente sobre os cargos, as carreiras e as classes. Bom, existem as classes. E existem, englobando essas classes, desculpa, senhores, existem os cargos. Existem os cargos. E esses cargos, englobando eles, existem as classes. Existem classes diferentes. Existem outras classes. Aqui dentro ficam os cargos. Englobando os cargos, as classes, existem as carreiras. E como estudamos, os cargos isolados, eles não compreendem as carreiras. Porém, eles compreendem o mesmo quadro. Então, o quadro é aqui.
Então, existem os cargos, as classes englobam os cargos, ainda que diferentes. Existem as carreiras, que englobam as classes e os cargos. Os cargos isolados, eles não compreendem a carreira, mas eles participam todos do mesmo quadro. É muito importante isso. Faça questão sobre isso. Vocês vão ver que não tem dificuldade. Às vezes a gente confunde mesmo, é normal, são muitas informações, os nomes são parecidos, mas na hora da prova nós não podemos errar. Para isso nós temos que fazer muitas questões para poder gravar sobre esse assunto. As disposições, a questão primeira, as disposições previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, a Lei 869, aplicam-se aos empregados públicos, aplicam-se aos militares, aplicam-se aos juízes federais e aos funcionários civis. Senhores, como citado, eles são o Estatuto da Lei, a Lei 869 de 52, ela é sobre os funcionários civis. Eles não servem aos juízes federais, eles têm estatuto próprio, aos militares também não, aos empregados públicos também não. Por quê? Porque eles têm a CLT. Desta forma, a alternativa correta é a D. Vamos fazer algumas questões para vocês terem noção de como é que deve ser realizada, mas eu preciso que vocês façam mais. Só isso aqui não vai ser o suficiente. A questão segunda, ela fala sobre o seguinte: os cargos públicos, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, são pagos pelos cofres do Estado, ou por particulares. Senhores, não podem ser pagos por particulares, apenas pelo cofre do Estado. Então, essa questão está errada. A B fala, criados por regulamento em número certo. A C fala, criados por lei em número certo. Criados por lei em número indeterminado. Senhores, qual é a alternativa correta? É a C. Criadas por lei em um número certo. Não é criado nem por regulamento e nem por um número indeterminado. Fiquem espertos a essas pegadinhas. Essas questões são simples, mas eles pegam a gente nas pegadinhas. A questão 3, ela fala, de acordo com o Estatuto do Funcionário Público Civil de Minas Gerais, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Senhores, uma coisa que sempre a gente vê uma ou outra errando é porque esquece a palavra exceto. O porquê, em vez de querer saber a questão correta, quer saber qual é a incorreta. E isso nós devemos ficar atentos para que a gente não possa pegar o conhecimento que a gente teve e errar a questão por uma simples falta de atenção. A. Classes é um agrupamento de cargos da mesma função, da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Isso está correto. Empregado público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Em cargo público? Vamos resolver as outras. As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. Sim, está certo. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e em funções gratificadas. Também está certo. Então, a alternativa correta, a errada, a correta de ser marcada, seria a B. Senhores, então a questão 4, ela fala o seguinte:
De acordo com o Estatuto do Funcionário Público Civil de Minas Gerais, em suas disposições preliminares, assinale a afirmativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta dessa questão? A. As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento, sendo que as atribuições inerentes de uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de diferentes classes. Podem ser distribuídos aos empregados de diferentes classes? Empregados? Vamos para frente. A B. Não haverá equivalência entre diferentes carreiras, nem entre cargos isolados ou entre função gratificada. Isso aqui está certa. C. O quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Nós vimos há pouco tempo atrás que é isso mesmo. A carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Foi isso mesmo que a gente estudou. Também está certo. Então, a alternativa incorreta seria a A. Desta forma, senhores, nós temos que ficar bem atentos ao incorreto, correto, ao exceto. Isso é básico de qualquer concurseiro. Os senhores não podem cair nessa pegadinha. É um ponto muito importante que os senhores não podem perder. A questão 5 é bem simples. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, a Lei 869 de 52, agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento é denominado de categoria, classe, seção, quadro? Não, senhores. Não é categoria, não é seção, não é quadro, o correto é a classe. Então, desta forma fizemos algumas questões, estudamos até o artigo 9º e na próxima aula nós seguimos os próximos artigos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.